E aí, amigos, tudo bem? E o Vasco, hein, cara? E Vasco, velho. Jogou como nunca e perdeu como sempre? Discordo um pouquinho desse ditado. Concordo em partes. Na parte que diz perder como sempre, até porque é fato, tô de acordo. Vasco perdeu como sempre, né? Agora, jogou como nunca? Não sei. Já teve jogos parecidos, cara, onde o Vasco equilibrava a partida, ou até melhor, de modo geral, né? Lembrando aqui, Vasco e Goiás, Vasco perde por uma falha individual do goleiro, Vasco e Cruzeiro, jogo equilibrado, feio, Cruzeiro acha um gol de falta e põe fim na partida, Vasco Internacional, Vasco e Cuiabá, enfim, perde como sempre. E, cara, não adianta o Vasco equilibrar a partida e ser até melhor se chega lá na frente e não consegue fazer os gols. Não adianta. O Vasco ontem realmente foi mais organizado, talvez tenha sido realmente o melhor jogo, já deu para ver algumas informações do Ramon Dias, um Vasco mais organizado, os setores mais compactos, né? Enfim, mais lúcido. O Vasco conseguiu criar várias oportunidades e não fazia os gols. O Figueiredo perdeu umas 3 ou 4 chances. Figueiredo ontem como 9, né? Dá para você dizer que ele é da posição por ter jogado assim na base? Dá para dizer. Mas o meu ponto não é esse. Meu ponto é não ter reservas para um jogador que nem é da posição. Então, são muitos erros, né? E mais, acabou de vender os outros 2 jogadores que eram da posição, queira ou não, Eginaldo e Pedro Raul. Então são muitos erros, né? Para um clube que não pode errar. Erro ao não perceber que o elenco não daria conta. Erro ao manter um treinador do sub-20. Erro ao demorar a contratar um treinador. Lento na janela de transferências. São muitos erros para um time que não pode errar, né? Então o resultado é esse. Lanterna, 9 pontos. Um time que não faz gol na sua própria casa. Não tem outro resultado não, cara. A 777 erra muito mais do que acerta. E o resultado para o torcedor do Vasco é esse aí. Torcedor pisoteado, machucado e caminhando, infelizmente, para mais um rebaixamento. Sobre o jogo, é isso. Acho que o Vasco foi até melhor com o Atlético Paranaense de forma geral, criando mais oportunidades, tendo mais a bola, mas os times que enfrentam o Vasco parecem que eles nem dão o máximo, cara, dentro da partida. É muito fácil vencer o Vasco, sabe? Mesmo o Vasco criando mais, tendo mais a bola, sendo melhor no jogo, quando esses adversários chegam uma única vez e faz o gol, fim de papo, cara. Fim de papo. O Atlético Paranaense ontem não se esforçou nada. 0, cara, dentro de São Januário para vencer o Vasco. O gol veio no momento certo e fim de papo, cara. E o cenário tem sido assim, foi com o Cruzeiro, foi com o Goiás, foi contra o Inter. É simples, cara, é simples vencer o Vasco. Basta um gol, basta uma jogada certa. E o Vasco martelando, cara, criando, e nada dá certo. Nada dá certo. Mas a consequência é essa. O resultado é esse, quando você erra demais. E não podia errar, cara. E a gente esperava que não errariam tanto com o clube vendendo seu futebol. Sobre o Atlético Paranaense, acho que o Wesley Carvalho está tentando fazer isso, nem acho que foi o caso de ontem, mas eu gostaria de ver o Furacão mais ofensivo, mais ousado, gostando mais da bola, como eu costumo dizer. Acho que esse Atlético pode mais. Não estou dizendo aqui que a forma do Atlético, da gestão, pensar futebol é errada, pelo amor de Deus, até porque é exemplo, né? No futebol brasileiro, acabou de vender o Vitor Roque por 400 milhões de reais e tem sua maneira de jogar, tá tudo certo. Só que é gosto meu, acho que esse Atlético pode mais, pode jogar mais futebol em competição mata-mata, por exemplo, não recuar tanto quando joga fora da Arena da Baixada, sabe? Me entendem? Acho que esse Atlético pode mais. Gosto do início de trabalho do Wesley Carvalho, gostei da entrevista dele ontem, vi a entrevista, um cara lúcido, inteligente, sabe realmente muito de futebol. E é só isso mesmo, só para não falar especificamente do Atlético Paranaense dentro do jogo, o Vitor Roque, apesar de não ter feito boa partida, é um cara que decide, né? O moleque tem estrela. O pênalti é ele que sofre, a jogada do primeiro gol também tem passagem nos pés dele.
Um cara que muitas pessoas não falam, que fez o primeiro gol do Atlético Paranaense, o Christian, é muito bom jogador, cara. É um cara versátil, pode jogar pelo meio, joga aberto também, tem boa finalização, bom chute fora da área, é muito bom jogador. Enfim, acho que é isso, cara. Um Atlético que não fez força para vencer o Vasco em São Januário, e o Vasco cada vez mais pisoteado, né? Agora pela uma empresa, antes pela associação, agora por uma empresa de fora que é dona do seu futebol. Nada parece mudar, né, torcedor do Vasco? Triste, triste. Caminhando para mais um rebaixamento. Não tem o que a gente fazer, né? A gente faz tudo que é possível, é sócio, vai no estádio, tenta carregar o clube, mas só isso não basta. Difícil.